Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de hoje nos traz a passagem em que Jesus se perde de seus pais. Lucas 2, de 39 a 52, narra que José e Maria fizeram uma viagem e Jesus não estava com eles. Eles ficaram ali preocupados. Bom, na realidade, Jesus estava no templo conversando com estudiosos da lei mosaica. Vale reforçar aqui que Jesus tinha por volta de 12 anos nessa época, né? Portanto, era ali um pré-adolescente, talvez alguns até coloquem como uma criança. E esse texto nos traz um diálogo, né? Um trecho do diálogo entre Maria, sua mãe, e Jesus, quando ela o questionou, mostrando preocupação, né, por algo que pudesse ter acontecido a ele, por ter se desgarrado ali dos pais, da caravana a qual eles estavam fazendo parte, eles estavam viajando. E a resposta de Jesus para ela, para os pais, de uma maneira mais ampla, é de que eles não precisariam se preocupar e procurá-lo, pois só haveria um lugar para ele estar, que era o templo, né, a casa do Pai, justamente onde ela o encontrou. E isto nos faz lembrar da nossa era pós-pandemia. A gente está aí, talvez, passando para a fase final da pandemia, vencendo a pandemia, talvez não, né, nessa época em que esse evangelho está sendo gravado, nós temos uma nova variante aí chamada Ômicron, que está acometendo alguns países do mundo e, enfim, não se sabe até que ponto ela é letal ou não, né, enfim. Mas muitos cristãos, né, fato é que muitos cristãos enfrentaram de frente a doença do Covid-19, né, porque se contaminaram. Outros sofreram diretamente os efeitos da doença, né, não sofreram diretamente porque não se contagiaram, né, alguns se contaminaram, outros não. Contudo, uma coisa abarcou a todos os cristãos. Todos ficaram impedidos pelo Estado, pelo governo, de frequentar a igreja. Isso, inclusive, é um claro avanço, né, do poder secular sobre o poder eclesial, espiritual, né? Embora as leis que nós temos hoje supostamente preguem a independência entre o poder, a igreja, né, e o Estado, o poder atemporal, né, de Deus e o poder temporal dos homens, né? As leis pregam separação, independência e não interferência entre ambos. Enfim, isso a gente vê que não está sendo cumprido. Mas veja, Jesus disse à sua mãe que eles não precisariam se preocupar, porque não haveria outro lugar onde ele pudesse estar. E nós devemos aqui ter em mente que isso não foi em tom de afronta ou desrespeito, mas como uma forma lógica de se pensar. Não deveria mesmo, não poderia haver outro lugar melhor para Jesus, né, onde ele quisesse estar. Mais ainda, né, onde ele devesse estar. Bom, trazendo aqui isso para voltando ao nosso tempo, né, tempo aí da pós-pandemia, muitas pessoas se esfriaram entre os idos de 2020 e 2021, na época da pandemia. Deixaram a igreja, deixaram de comungar com seus irmãos, dividir a mesa da ceia, cultuar juntos. Pior ainda, não sentiram falta disso. É evidente que esse problema é ligado ao esfriamento da fé na nossa era, né? A era moderna, e desde o século XVIII, já é uma era de esfriamento da fé. Mas a profunda também identidade, né? A profunda falta de identidade, de raiz da fé das pessoas, né? Além desse problema de esfriamento de fé, a falta de raiz, né, de identidade, também afeta as pessoas, né? E isso é tão forte que nem mesmo a possibilidade de morte frente a uma doença desconhecida gerou um sentimento de gratidão, aproximação de Deus, né? Então a nossa época ela é tão abarcada aí por uma profunda falta de identidade, de raiz na fé das pessoas, fruto do esfriamento que já vem de séculos, né? Que nem mesmo a morte, possibilidade de morte, fez com que algumas pessoas reaquecessem a fé e tivessem ali um sentimento de gratidão e aproximação a Deus pelo que passaram nesse momento, né? Às vezes quase terem enfrentado até a morte. Então, para nós que estamos aqui, ânimo, estamos nos dias finais de 2021. Isso é tempo de recomeço, tempo de recomeçar, remir, ganhar tempo, ganhar metros na grande maratona do reino de Deus. Há campo para se trabalhar, sobretudo nas igrejas menores. Há pessoas para serem alcançadas e, como disse Jesus em um outro trecho do Evangelho, os campos estão prontos para serem colhidos. E é hora dos trabalhadores se achegarem e tomarem mão do arado. Se você, por acaso, esmoreceu, fraquejou, ainda é tempo de, assim como fez Jesus, dizer a si mesmo e às pessoas ao seu redor que não há outro lugar para você ser achado que não na casa do seu Pai. Ou seja,
na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua missão, no seu grupo, enfim. Que Deus te abençoe.